Bom, galera, boa tarde. Olha só, deixa eu começar. Vou. Olha só, é porque eu vou explicar a correção para depois entregar, porque tem uma questão da prova que tem mais de uma resposta. Então, para quem ficou meio apavorado, eu vou pegar e vou mostrar. Não é que ela foi feita errada, mas ela tem, existe a possibilidade de você fazer mais de uma, de dar mais de uma resposta. Eu escolhi uma e fiz a minha, mas vocês podem ter escolhido outras que dão certo. Então a gente vai ver isso aqui para eu poder passar para vocês. Então eu vou ler a prova aqui no Word e vou... Cadê o Notepad? Estou apanhando já do computador. O Notepad está aqui. Então eu vou usar o Notepad para fazer as respostas. Então já vou dar um monte de Enter aqui para eu poder... Ó, eu vou deixar assim o número da questão e aqui eu vou desenvolvendo ela. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão, né? Deixa eu só pegar aqui, que eu também já fiz a prova. E aí, se eu fizer diferente na minha aqui, eu já vou fazer a correção nela também. Então, primeira questão. Deixa eu ver se é a mesma. Olha lá. É possível fazer 4 sub-redes com a máscara 255.252.00 usando a faixa de IPs da classe B? Aí você tinha que responder. A primeira pergunta, né? É possível? Então, a sua resposta, sim ou não. Certo? E aí, justifique sua resposta. Beleza. Então, vamos pensar no seguinte. A máscara é essa daqui, certo? Então, vou jogar lá no... A máscara é essa aqui que eu passei. Até colar vai demorar. O que significa que... Ó, eu já digitei um monte de coisa no Word e nada de colar. Ó, beleza. Tudo isso aqui eu digitei enquanto estava aguardando colar. Então, olha só. Eu tenho essa máscara aqui, concorda? Eu só não sei o segundo octeto. Beleza? Tranquilo? Então, esse segundo octeto, para eu descobrir quantos bits estão em 1, o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aqui, ó, até dar o número lá, ó, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais... Opa, deu! Então, quantos bits eu setei em 1? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa máscara vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? O 1 é rede ou é host? Rede. Então, eu tenho 2 elevado a 6 redes. Então, ó, sub-redes, 2 elevado a 6 sub-redes. 64 sub-redes. Certo? Então, se eu tenho 64 sub-redes, eu vou dividir 256 por 64. Cada rede minha pula de 4 em 4. Beleza? Esse é o salto da rede. Aí, vamos ver lá o seguinte. É possível fazer 4 sub-redes com a máscara? Aí, vamos ver.
A classe B começa em 172, o quê? 16, 00 e vai até 172, quanto? 31, 255, 255. Beleza. Como eu estou quebrando no segundo octeto, eu ficaria com, tá vendo? A minha rede pula de 4 em 4. A primeira rede, 172, 16. A segunda rede, 172. A terceira, 172. Ô, caramba, eu tenho que ir para baixo. 172. Ih, caramba. Vamos lá aqui, ó. É possível fazer 4 sub-redes com a máscara 255, 252 usando IPs da classe B? Sim ou não? Vamos fazer de novo, ó. 128, 192, 224, 240, 248, 252. São 6 bits. 2 elevado a 6, vamos voltar lá. Ó, 2 elevado a 6, 64. Então, eu faço 64 sub-redes. 256 é o total dividido por 64, 4. Então, é possível? Olha bem, a primeira rede começa em 16, pulei 4, passei para a segunda, pulei 4, passei para a terceira, pulei 4, passei para a quarta. Consegui fazer? Sim. Sim. Isso, a justificativa, ai caramba, é essa daqui. Aqui, ó. Esse cálculo já é a justificativa. Eu não provei ali. Essa conta minha está justificada. Então, eu vou ter que escrever algum texto mais justificando? Não. Está lá, eu fiz a matemática. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos para o número 2. A número 2 é bem fácil. Eu perguntei lá, olha só. Eu perguntei o seguinte: qual dessas informações está errada para abrigar mínimo de 64 hosts? Beleza? Mínimo de 64 hosts. Por subrede. Olha só, para eu fazer 64 hosts por subrede, e eu dei a informação da classe e da máscara, certo? Para eu fazer 64 hosts por rede, pensa bem, um IP, ele tem quantos bits? Não, um IP inteiro. 32. Então, quando eu coloco aqui, ó, /13, esse /13 são bits setados em 1. Então, o restante é 0. O restante é para host. Então, na /13, eu tenho 19 bits em host. Certo? Na /10 eu tenho 22 bits em host. Na 18 eu tenho 14 bits em host. Beleza.
eu vou ter que calcular isso tudo? Não. Olha bem. Olha bem. A minha pergunta inicial é 2 elevado... Cadê? 2 elevado a quanto vai ser maior que 64? Por que 2 elevado a quanto? Porque, tipo assim, a gente acabou de ver que 2 elevado a 6 é 64, certo? Só que eu perco 2 hosts, um para rede e outro para broadcast. Então, eu preciso de 2 elevado a 7, no mínimo, para eu fazer 64 hosts em cada subrede. Certo? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, qualquer máscara que me deixe pelo menos 7 bits em 0, atende. Então, aqui, ó, 32 menos 13, 19. É maior ou igual a 7? É. Então, atende em host. 32 menos 10 é maior ou igual a 7? É. Então, atende. 32 menos 18 vai dar 14. É maior ou igual a 7? É. Então, atende. 32 menos 20, 12, é maior ou igual a 7? É. Atende. 32 menos 19, 13, é maior ou igual a 7? É. Atende. Então, não sei se vocês lembram, mas na hora da prova, todo mundo só estava vindo me perguntar, olhando essa primeira coluna. E eu estava falando assim, gente, olha todas as informações, olha todas as informações. Veja bem, a classe A eu já vou descartar, certo? Então, essa aqui não é. Por que não é? Porque a classe A, eu só tenho o primeiro octeto que tem número travado. Então, a classe A não é. Vamos, entendeu? Já estou fazendo por eliminação, sem eu precisar fazer conta. Só com aquele slidezinho que eu passei para vocês, que tem o range de IP. Certo? Vou eliminar o máximo que eu puder para me dar menos trabalho para fazer a... Olha só, a classe A não vai de 10.0.0.0 a 10.255, 255, 255. A classe A, eu só tenho o número 10 que é travado. Então, qualquer máscara acima de 8, eu consigo fazer na classe A. Entendeu? Qualquer máscara eu posso fazer. Como a minha única restrição era ter 64 hosts por rede, então, se eu tenho mais que 7 bits, 7 bits ou mais setado em 0, eu já consegui fazer os 64 hosts por rede. Na verdade, eu fiz 126 hosts por rede. Certo? Então, como a classe A só trava o primeiro número, que é o 10, então eu consigo fazer. Entendeu a jogada? Agora, eu vou tentar fazer o mesmo raciocínio para a classe C. Olha só, a classe C. Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara é barra 18. Então, ó, o primeiro octeto fechou com 8, o segundo octeto fechou com 16. Então, eu estou quebrando no terceiro octeto. No range de classes A, B e C, o terceiro octeto é livre? É. Então, esse cara eu também consigo. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, a letra A, eliminada.
Aí sobrou a B, a C, a D e a E. Opa, e a E. Beleza? Vou até dar um tab aqui. Opa, vou dar um tab aqui para a gente ver que está dentro da questão 2, senão depois a gente fica maluquinho. Então, a gente acabou de eliminar a C. Então, aqui, ó, eliminada, não pode ser. Beleza? Vamos tentar aqui, ó, esse outro cara aqui, ó. Se o barra 18 está eliminado, o barra 19 também. Então, a E também está eliminada. Olha só. Veja, eu não tive que fazer contas mirabolantes, eu não tive que fazer nada. Eu só segui. Veja que até agora, até agora as questões estão baseadas naquele slide que tem o range. É só nele. Se você souber ele, você elimina e consegue fazer praticamente tudo. Aí, vamos ver. Sobrou a B e a D. Certo? Vamos pegar aqui a D. A classe B, quais os números são travados nela? Só o primeiro e o segundo. Só que essa máscara é barra 20. Então, o primeiro octeto fecha em 8, o segundo fecha em 16. A quebra está em qual octeto? No terceiro. O terceiro octeto é travado? Não. Então, esse cara também está eliminado. Sobrou só a B. Vamos ver se o professor sacaneou e não deixou nenhuma resposta? Vamos lá. 10. O primeiro octeto fechou em 8. Ah, então foram 2 bits para o segundo octeto, certo? Então eu vou fazer a minha quebra com 2 bits. Aí eu vou pensar assim, ó. 2 elevado a 2, 4. Eu faço 4 sub-redes. 256 dividido por 4, 64. A minha classe B, ela não é de 17216 a 17231. Eu consigo saltar de 64 em 64 aqui no segundo octeto? Não. Perceberam? Tipo assim, dificuldade. Tudo bem, eu poderia, eu fiz dessa maneira aqui, tipo assim, por eliminação, só para me poupar trabalho de raciocínio. Mas eu poderia fazer a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz para B, para certa, eu poderia fazer em todas. Ok? Poderia fazer o trabalho de todas. Então, tá tranquilo. Então, a certa, né? Eu vou colocar aqui, ó, como certa. Beleza? Partindo desse raciocínio, essa questão foi difícil? Acho que teve umas 3 pessoas que acertaram. Teve umas 3 pessoas na turma que acertaram. Terceira. Vamos. Ah, tá aqui, tô doidão. Terceira. Preencha o plano de endereçamento de IP para a rede, essa rede aqui. Beleza? Então, ó, eu vou colar aqui. Isso vai demorar pra caramba. Então, aqui, ó, rede 1, 2, 3, IP inicial 1, 2, 3, IP final broadcast
e máscara. Olha só, a minha máscara é barra 27. Então vamos pensar assim, primeiro octeto fechou em 8, segundo octeto, terceiro octeto, 24. Fechou em 24. Então, só para chegar em 27, eu peguei 3. Certo? Vou pensar aqui, ó. 3 é 128 mais 64 mais 32. A máscara é 255, 255, 255, 224. Então, deixa eu ver se já conseguiu colar aqui. Beleza. Então, aqui, ó, apertei só V aqui. Vou pegar aqui, ó, 200, 195, ó. Então, já vou colocar aqui, até aqui na rede, ó. 200, 195, 159, 32. 159, 32. Lembrando que esse cara aqui, ele não é um endereço IP que eu dei para um endereço rede, certo? Bom, a minha cara, eu não usei 3, redes é 2 elevado ao cubo. Quantas subredes eu faço? 8. 2 ao cubo, 8. Então, para saber quantas subredes eu faço, lembra, para eu saber aqui, ó, qual é o IP inicial, o IP final, coisa e tal, eu preciso saber qual é o salto da rede, certo? Para eu saber em qual número começa a próxima rede, certo? Então, eu já vou deixar aqui, só para a gente não esquecer, a máscara ficou 255, 255, 224, certo? Quando chegar aqui, eu colo ela. Beleza. Não, esse não tem. Beleza. Então, o que eu vou fazer? São 8 subredes. Olha lá. 256 dividido por 8. O salto é de 32. Então, a minha próxima rede aqui seria a 64. Certo? Então, aí eu vou, ó, o meu IP inicial vai ser 33. O IP final vai ser 64 menos 1 do broadcast, 63 menos 1 do IP final, 62. O broadcast, 63. E a máscara, eu vou deixar a máscara aqui, ó. Ai, caramba. Ah, ele não pega assim. Eu vou deixar a máscara escrita assim, só para caber. Beleza? Diga. Sim. Quando a gente pegava algum que quebrava no último, você pegava como IP inicial e contava o salto dela a partir do IP inicial. Por exemplo, se ela vai pular de 32, você pegava um do 33 ali que você usou o IP inicial para colar no de baixo. Eu somava aqui, ó. Ó. No caso, só soma se for o último, né? Se for o terceiro, você não soma nem o IP inicial. Não. Aí eu coloco 1 no final. Aí aqui viraria 1. E no final 254, o broadcast ser 255. Mas como aqui eu estou quebrando no último octeto, esse octeto eu já vou escrever nele o número de rede e de host. Mas volta lá, eu não entendi sua pergunta. Sabe que, por exemplo, o que a gente tinha que fazer? Todas as vezes que chegava, vamos supor, o endereço de rede. Ah, eu tinha feito assim, ó. Eu tinha colocado aqui, ó, 200, por exemplo, 195, 159, 64. 65, porque pegou o 1 daquela rede do IP inicial. Da outra vez que a gente tinha feito. Então, não, 65 já seria o inicial aqui. O que eu fazia é isso aqui, ó. Ah, a próxima rede começa em 64. Menos 1,
63 é o broadcast. O que ficava diferente é se essa quebra fosse, por exemplo, aqui, ó, no terceiro octeto. Aí você diminui um aqui e, na verdade, o último número aumenta, né? Porque quando esse número é 0, você diminui, é igual assim, ó, 10, vamos colocar 100, menos 1. Os dois últimos algarismos aumentam. Porque ele era 0, ele virou 9, né? Porque a resposta é 99. Entendeu? Porque eu estou tirando um dali. Então eu fiz alguns exemplos assim. Mas a conta ela aumentava porque eu estava quebrando em um desses dois octetos e não no último. Beleza? Olha só. Ai, meu Deus do céu. Mesma ideia. Aí agora, vamos para 4. Vamos para a questão 4. Qual é o plano de endereçamento de IPs da segunda subrede da classe B com máscara 13? Então, vamos fazer aqui a máscara 13. Vou copiar isso aqui só para ajudar a gente. Máscara 13, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse cara aqui é 0. Beleza? Máscara 13. Bom, a máscara 13, eu estou pegando aqui, né? Primeiro que a máscara mesmo vai ficar 255, ponto, o resto eu vou descobrir. Eu estou pegando, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bits para 1. Beleza? 5 bits para 1. O que eu estou fazendo aqui, então? Ó? 2 elevado a 5, 32. Beleza? Então, eu consigo fazer 32 subredes. Certo? Ok. 256 dividido por 32 subredes, o salto da minha subrede é de 8 em 8. Então, eu estou pedindo aqui no exercício qual a segunda subrede da classe B. Qual é a primeira subrede da classe B? 172, 16. Qual é a segunda? É a 24. Por quê? O 16 pulou 8. Então, a classe que eu estou me referindo é a segunda. Pô, eu não sei porque que está relojando o Windows aí, parou. É a segunda, 172.24.00. Ela termina quando? Na 172.32, né? Já seria a próxima rede, mas ela vai terminar em 31, dentro do nosso range. Então, a máscara vai ficar, esse cara aqui é 128, aqui ó, 128 mais 64, 96, 224, 240, 248. Então, a máscara vai ficar 248, 0, 0. Bom, o meu IP inicial, 172.24.01. IP final, 172.31.255.254. Broadcast 172.31.255.255. Tranquilo? Tipo assim, até agora, nada diferente do que a gente vinha fazendo nos exercícios. Questão 5. Vamos lá. O que ele está perguntando?
Quantas subredes é possível fazer com a classe e máscara da rede de rede dadas na questão anterior? Olha só, eu tenho de 172.16 a 31. Então, 172.16 é a primeira subrede, 172.24 é a segunda subrede. Ela já acabou no final do range da classe B. Eu consigo fazer mais? Não, está respondido. Certo? Tranquilo? Então, a conta já está feita. Então, quantas subredes eu consigo fazer? 2 subredes. Aí, eu estou perguntando aqui, por quê? Novamente, né? E aí eu tenho que... Oi? Porque... O que você respondeu? Estouraria o range, né? O range. Estoura o range. Então só dá para fazer 2. E aí, beleza. Vamos para 6. Vamos lá. Qual classe mais indicada para que eu monte um plano de endereçamento de IPs que atenda os seguintes requisitos, levando-se em conta o menor desperdício de redes e hosts? Veja bem, em princípio, essa questão, ela parece que tem uma resposta muito específica. Por quê? Porque eu quero o menor desperdício tanto de rede quanto de host. Então, isso poderia variar dependendo da máscara que eu achar. Beleza? Da máscara que eu achar. Aí, eu vou pensar o seguinte, olha só. Número máximo de hosts por rede, 191. Número de redes, 14. Então, hoje eu tenho 191 hosts com 14 subredes. Taxa de crescimento de subredes, 10% a cada 3 anos. Plano de endereçamento de IPs deve durar 15 anos. Então, só a quantidade de subredes, só esse número aqui que cresce. A cada 3 anos cresce 10%. Então, em 3 anos, vai crescer quantas vezes? 5. 3 vezes 5, 10. Então, ele vai ter 5 crescimentos de 10%, porque vai dar 5 triênios. Ok? Então, eu vou fazer na calculadora lá, ó, a mesma coisa que eu falei para vocês fazerem no dia da prova, lá. 14 vezes 1,1. 1 inteiro e 0,1, né? Ou seja, 10%. Aqui, ó, 1,1 é 1 inteiro mais 10% de 1. Então, ó, 3 anos, 6 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos. 22 redes e meia não dá. Então, são 23 redes. Certo? Eu tenho que ter 23 redes, subredes. Então, eu continuo trabalhando aqui, ó. O meu requisito ficou mínimo de 23 subredes com 191 hosts por rede. Tranquilo?
É o que eu vou trabalhar. Não tem nada de diferente. Para eu fazer 191 hosts por rede, tá? Para eu fazer 191 hosts por rede, eu vou ter que pegar, ó, lá do primeiro exercício, lembra que 2 elevado a 6 deu 64? 2 elevado a 7, 128. Então, olha lá, 2 elevado a 8, 256. 256, certo? Então, só que 256, se eu quebrar fixo, eu faço uma rede, certo? Então, eu vou ter que colocar uma quebra no terceiro octeto. Por quê? Porque a quebra no terceiro octeto, ela já me garantiu que a rede cabe 254 hosts. Certo? Então agora eu tenho que fazer a quebra para desperdiçar o menor número de rede. Bom, qual o número de rede quantos bits eu vou precisar para eu fazer mínimo de 23 subredes? Olha, 2 elevado a 4 dá 16, né? Então, eu vou precisar de quantos? Eu vou precisar de mais. 2 elevado a 5 dá 32. Opa! Vai desperdiçar? Vai, mas é o menor desperdício que eu posso ter. Então, eu vou precisar da quebra de 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, igualzinho do exercício anterior. A conta para mim já está feita. Certo? Então, é essa máscara aqui, ó, que eu vou precisar. No terceiro octeto. Eu, na correção que eu passei para vocês, eu marquei errado e coloquei no segundo octeto. Eu fiz acho que a galera estava, lembra no dia da prova que eu fiz uma correção? Essa correção está toda doidona. Que o pessoal foi me chamando, tal, aí eu prestava atenção, voltava. Então não leve em consideração essa correção não, está toda doida. Tá? A que vai valer, a correção que vai valer é essa que a gente está fazendo agora. Beleza? Oi, como é que é? Essa eu li aqui errado. Essa é só para colocar as classes. Aí, olha só. Veja, eu tive que quebrar. Ó, na verdade é esse cara aqui, só que quebrando no próximo octeto. É isso que eu acabei confundindo agora. É quebrando no terceiro octeto. Então eu fico com 255 a mais aqui, ó. É isso aqui, certo? Certo? Eu quebrei no terceiro octeto. Beleza? Beleza. Esse terceiro octeto aqui, para fazer a quebra, tem alguma restrição de eu fazer com a classe A? Tem restrição de eu fazer com a B? Tem restrição de eu fazer com a C? Não, porque o terceiro octeto é livre em todas as classes, todas essas classes. Aí, eu pergunto para vocês, esse aqui era o X da questão do raciocínio. Em qualquer uma dessas classes, dada essa mesma máscara que eu achei, eu vou ter alteração no número de subredes ou de hosts que eu consigo colocar em cada subrede? Sim ou não? Eu vou ter alteração na conta de quantidade de subredes que eu vou fazer ou quantidade de hosts por rede que eu vou usar?
vai ter alteração na quantidade, no valor absoluto? Não. Então, nenhuma das classes fica melhor que a outra. Nem de host, nem de rede. Porque o que eu estou pedindo, que é, olha, menor desperdício de rede de host, isso não depende da classe. Nesse caso, não depende da classe. Se eu tivesse colocado uma máscara que desse quebra na classe B, que ultrapassasse o range de 16 a 31, ia dar diferença, ia dar um número menor de rede. Mas eu não coloquei a conta, ela não dá num octeto que vá fazer nenhuma diferença por classe de P. Aí, você pega, qual a classe mais indicada? Você podia responder para mim, ó, não tem uma classe mais indicada, elas se equivalem. Ou você poderia responder A, B ou C. Quem respondeu só A, eu dei uma quantidade de pontos. Quem respondeu só B, eu dei uma quantidade de pontos, porque está dentro da resposta. Não errou. Mas percebam que o que eu queria que vocês soubessem é que, nesse caso, não tem. Para você, aí você pensa assim, pô, o professor quis me sacanear. Mas aí por outro lado, você pensa assim, pô, para você dizer que a A era melhor, você não tinha que, por alguma conta na sua cabeça, você não tinha que provar que a A era melhor que a B e que a C? Se você respondeu que era B, na sua cabeça, você não tinha que ter feito alguma conta para dizer assim, olha, a B vai dar menos desperdício de rede ou de host do que a A e que a C. Você não tinha que fazer a conta? Você não tinha que, de alguma forma, provar na sua cabeça para você responder se era A, se era B ou se era C? Entendeu? O que eu estou falando? Vamos dizer assim, é uma pegadinha e não é. Porque a pegadinha, se você pensar do ponto de vista que, pô, a classe não influencia. Mas aí não é uma pegadinha se você pensar assim, pô, mas aí, para eu responder que é a A, ou que é a B, ou que é a C, eu vou ter que comparar. Aí eu vou comparar com o quê? Se não influencia, se nesse caso não influencia. Entendeu? Então, quem respondeu assim, não influencia, ou colocou A, B e C, teve gente que acertou, tá? Não foi todo mundo que errou, não. Teve gente que acertou assim, de colocar A, B e C. E teve gente que não respondeu. Né? Pô, pelo menos para chutar, né, galera? Tinha A, B e C, né? Você podia escrever lá A, dane-se, B, C. Pô, né? Quando você tem uma pergunta que você pode chutar você pode escrever, a resposta é A, B ou C. Pô, você podia colocar assim, sei lá, cara, chuta alguma coisa. Mas teve um monte de gente que não respondeu nada. Entendeu? Tipo assim, não deu nada. Que a questão valia 0,5. Olha só, quem colocou só A, ou só B, ou só C, eu dei 0,2. Quer dizer, eu dei quase a metade da questão, né? Sendo que a metade da questão era 0,25, né? Só que eu não vou ficar fazendo conta de pobre, né? Eu dei 0,2 na questão. Então, tipo assim, era uma que dava para responder, né? Mas, enfim, essa questão eu poderia também ter avaliado pelo seguinte. A máscara que eu achei era 8, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Era um /21, né? A máscara que eu achei. Então ela quebrava no terceiro octeto. Só de eu saber, só de lá atrás eu já saber que a minha quebra era um /21, terceiro octeto. Pô, não influencia.
né? O terceiro octeto, o número é livre para todo mundo. Então era uma questão assim que eu esperava que vocês, quando chegassem nesse número de 1 e 0, né, da máscara em binário, você já batesse o olho e já, pô, isso aqui não influencia porra nenhuma. Né? Olha, até agora, veja bem, todas as questões, elas foram baseadas nesses 4 octetos e no slide do range. Pensa bem, até agora não teve mais matéria. Foi aquele slide que vocês fizeram prova dele no primeiro bimestre, que era o range das classes e isso aqui. Certo? Bom, então a resposta aqui fica A, B e C, ou as classes não influenciam na resposta. Há classes, as classes não influenciam na resposta. Certo? Vamos lá. A 7. Deixa eu ver. A 7 é a enorme. Mas vamos simplificar a 7. Maior rede com 17 hosts. Link de longa distância. Primeiro momento. Vou pegar aqui. Professor, primeira coisa, a última aula antes da prova, você não explicou muito bem esse de link de vaga de internet. A gente fez. Não, foi na última aula, você corrigiu aquele exercício. Mas a gente fez junto e eu perguntei para vocês se vocês tinham dúvida. Olha só, a gente fez 2 exercícios dele. Olha só, a gente fez 2 exercícios desse aqui. Primeiro, que foi até uma dúvida, acho que sua, que você perguntou assim, pô, mas como é que eu sei? Como é que eu acho? Aí eu peguei e falei assim, olha, eu até saí daqui, fui lá na frente e comecei a conversar com vocês. Isso aqui é endereço de rede. Cada IP desse é endereço de rede. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente colocou dentro do exercício, inclusive do exercício 3 da playlist, que a gente fez aqui em sala de aula com vocês, que aquele dia eu defini para vocês, olha, toda vez que eu for ligar 2 roteadores, a máscara é barra 30. Vocês lembram disso? Toda vez a máscara é barra 30. Por quê? Vão sobrar 2 bits para host, 2 elevado a 2, 4, menos 2, que eu perco um para broadcast e outro para rede, eu só consigo ter um endereço IP para uma ponta do roteador, outro endereço IP para outra ponta do roteador. Vai pular de 4 em 4. Então, pode ver que todos os endereços de rede são múltiplos de 4. Olha lá. São múltiplos de 4. Por quê? Porque não importa o número que está aqui, os 3 primeiros números. A rede está morrendo aqui. E ela é uma múltiplo de 4. Porque aí, o 64... 164 é endereço de rede, 165 IP inicial, 166 IP final, 167 broadcast, 168 já é a próxima rede. E sempre a rede vai ser barra 30. 255, 255, 255, 252.